crianças! Chegou o dia do nosso culto, um momento de adorarmos a Deus com muito louvor. Agora nós estamos iniciando o nosso culto das crianças. Fiquem conosco, porque nos próximos minutos vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus para as nossas vidas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Então, eu fiquei sabendo que hoje vai ter uma pessoa bem especial aqui para dar aulinha pra gente. Sabia? Quando eu descobri que essa pessoa ia dar aulinha pra gente, eu fiquei... Eu quero assistir. E eu espero que vocês também tenham a mesma ideia que eu. Queremos assistir também. Nós vamos falar sobre os profetas, porque esse é um novo nome da nossa série, né? Nós estamos descobrindo quem são os profetas maiores, quem são os profetas menores. E hoje nós vamos descobrir mais um profeta. Mas antes disso, vamos louvar? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de
é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Olá, crianças! Graças e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, hoje para a gente contar mais um momento maravilhoso da vida dos profetas, né? Mas antes da gente iniciar aqui, vamos estar orando, então? Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Que o Senhor possa nos usar, Pai. Falar com os nossos corações. Meu Deus, venha alargar, meu Pai, os nossos pensamentos. Queremos ser cheios do Senhor. Meu Deus, queremos sair daqui transbordados pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar nossas vidas. Pai, alcançar, meu Pai, os nossos corações, os nossos pensamentos nesse dia. Queremos estar totalmente inteiros ao Senhor. Fica conosco, meu Deus, nos abençoe nesse momento maravilhoso que é ouvir da Tua Palavra, que é aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente irá falar sobre Sofonias, né? Esse profeta que foi levantado por Deus, como a gente tem aprendido, né? Que Deus levanta profetas para que fale ao povo, né? Naquela época ele levantava algumas pessoas para que ele queria falar àquele povo, né? Ou advertir, ou trazer uma palavra para que eles possam continuar a caminhada, né? Hoje nós temos então o Espírito Santo que nos consola e que nos traz uma revelação direta de Deus para nossas vidas, né? Através da vida também de pastores, enfim, existem vários profetas no nosso meio. E Sofonias, né? Ele tem um significado de o Senhor escondeu-se, né? Traz aqui uma menção, talvez quando Deus possa se calado num determinado tempo. E então, como todo profeta, o significado é de acordo com cada vivência, né? Sofonias então teve esse nome, né? O Senhor escondeu-se, né? Então, no início, né, Sofonias ele frisa no capítulo 1, no versículo 1, ele frisa uma coisa assim que poucos profetas frisariam, né? Ele fala que ele vem de uma linhagem talvez assim nobre, né? Pois ele dizendo lá que ele se destaca como trineto, né, do rei Ezequias. Rei Ezequias que até então no tempo do profeta Isaías foi um rei que guiou o seu povo, né, para a palavra de Deus. Então rei Ezequias foi um rei muito
próspero, um rei muito abençoado que ajudou muito a caminhada do povo de Deus naquele tempo. E Sofonias se destaca como um trineto, né, do rei Ezequias, ou seja, ele tinha uma linhagem ali talvez nobre, né? E qual que é o sentido de Deus ter levantado Sofonias naquele tempo, né? Ele vem anunciar, igual já quero frisar aqui para vocês, algo muito lindo, né? Que é o dia do Senhor, né? Nós estamos ansiosos quando Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. E o profeta Sofonias, ele veio trazer isso àquele povo, né? Primeiro, como a gente tem aprendido aqui das igrejas, das cartas das igrejas, né? Lá em Apocalipse, o Senhor, ele vem primeiro com a palavra de arrependimento, né? Para que a gente possa se arrepender, né? Ele ainda até fala, conheça as tuas obras, né? Então não há nada que se possa esconder diante de Deus, né? E na época de Sofonias também, né? Ele trouxe primeiro um julgamento às nações, né? Ele anunciou um julgamento que viria sobre aquele povo e também trazia uma esperança, sabendo que haverá um dia de salvação também para a vida daquele povo, né? No contexto em geral, na época de Sofonias, havia ali uma grande idolatria por parte do povo de Deus, né? Misturas, naquela época o povo não obedecia a palavra de Deus ou aceitava coisas do mundo no meio do seu povo, né? Trazendo para o dia de hoje, no meio da igreja, né? Havia um mundismo. Olha que semelhança com Apocalipse, né? Onde algumas igrejas foram relatadas que havia uma mistura ali, né? E Sofonias aqui, ele adverte esse povo, né? Pois havia ali no meio deles os egípcios e os assírios, e enfim, havia uma guerra muito grande ali, qual trazia mais influência para o reino, para o povo de Deus. E Sofonias, então, ele aparece naquele meio, né? Advertindo o povo, falando sobre para ele se arrepender, trazendo uma chance àquele povo de arrependimento. E como a maioria dos profetas são levantados, o povo de Deus às vezes ficava como dorme, esperando que Deus viesse e falasse àquele povo. Mas infelizmente naquela época Sofonias foi levantado para adverti-los e falar, olha, se arrependem, né? Porque o dia do Senhor está próximo. E a semelhança é muito linda com o nosso tempo que nós vivemos hoje, que Jesus também está próximo de vir buscar a sua igreja. E Sofonias, ele fala isso, né? Você pode ver no capítulo 1, ele vai trazer, ele se apresentando a quem era ele, né? E falando o que o Senhor ia trazer sobre aquele povo se ele não se voltasse. Então, ele profetiza que Deus destruiria aquele povo, né? Pois eles não estavam se arrependendo, não tinham voltado para o Senhor, estavam se misturando, estavam um caos naquela época. Então, Sofonias ali, ele começa falando, fala, olha, se vocês não se arrependerem, Deus trará uma destruição sobre esse povo. E no capítulo 2, ele começa a falar, então, que incentivando as pessoas a continuar a caminhada, né? Aquelas pessoas que ajudavam o próximo, aquelas pessoas que eram fiéis ao Senhor, ele fala, olha, continue, pois Deus trará salvação a todos nós. Então ele incentiva aquele povo que continue a buscar a palavra, continue a pregar a verdade, a viver na verdade, a ser fiel ao Senhor. Nos tempos de hoje a mesma coisa, nós temos aprendido que nós precisamos continuar, perseverar em meio a tantas coisas do mundo. Mesmo que tem dificuldade, nós precisamos perseverar. Sofonias, ele destacou muito isso, falando, olha, conserva o que tens, né? Uma palavra muito linda que os pastores até usou em uma das igrejas, conserva o que tens, né? Então Sofonias alerta aquele povo, olha, conserva o que tens, porque o dia do Senhor está próximo. E no capítulo 3, né, como ele é um dos profetas menores, então tem pouco escrito sobre eles, né? No último capítulo, no capítulo 3, ele profetiza sobre as iniquidades que os líderes daquela época estavam fazendo,
né, de coisas erradas no meio do povo de Deus. Hoje nós vemos muitas coisas erradas, muitos líderes pregando mentira, né, com falsas profecias, com palavras distorcidas do que é o Evangelho do Senhor. Então, no início do capítulo 3, ele vem advertindo esse povo, fala, olha, assim como aquele outros, o povo, vocês também têm a chance de se arrepender, mas se vocês não se arrependerem, virá o dia do Senhor, o dia do julgamento, e irá trazer justiça sobre a vida de vocês. E ele termina explicando aqui, lá no finalzinho, que Jesus, né, que Deus irá restaurar o povo, né? Ele traz uma palavra muito linda. Abre lá em Sinfonias, no capítulo 3. Vou ler aqui do verso 9 em diante. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês verem a palavra poderosa que Deus traz para aquele povo. Deus diz assim: e assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam espontaneamente com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebeliões, pois retirarei dessa cidade os que ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiaram no nome do Senhor, poderoso Deus. Então, no final aqui do Sinfonia destaca uma coisa linda, né, que Deus virá. Ele traz primeiro, friso aqui, que os profetas, quando Deus levanta ele, sempre traz uma palavra de confronto para nossas vidas, né? Nos chamando ao arrependimento, nos chamando a olhar, olha, não faça as coisas erradas, vivam a vida íntegra, né? Fiel ao Senhor. E no final, Deus recompensa. Assim como nas igrejas, todas elas, Jesus diz o seguinte: ao vencedor, né? Aqueles que continuarem, eu darei. Então, aí eles falam das promessas que virão, né? Então Deus, ele tem isso para mim e para você, que nós possamos continuar, né? Que muitas pessoas vêm se levantar. Ore pedindo para Deus para que você seja como esses profetas que viviam segundo a vontade do Senhor. Eles profetizavam sem medo, como eu já frisei aqui. Eles tinham coragem, né? Então, independentemente de onde que Deus mandava ir, eles iam e lá pregavam a verdade do Senhor. E Sinfonias hoje, então, nós aprendemos que ele vem falar de um dia do Senhor, um dia que todos nós ansiamos para que Jesus volte e busque a tua igreja, a tua noiva, que nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então vamos orar, então, encerrando. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo. Nós te agradecemos, meu Deus, e pedimos ao Senhor que, assim como naquele tempo o Senhor profetizou, meu Deus, que viria algo maravilhoso para aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor. Nós nos colocamos, meu Pai, no centro da tua vontade. Nós queremos ser este povo que permanece fiel, Senhor, que nós possamos chegar diante do Senhor e poder contemplar as tuas maravilhas, as tuas promessas sobre as nossas vidas. Queremos sim, meu Pai, chegar num dia em que o Senhor virá e buscará a tua igreja. Nós queremos estar aqui, meu Pai, e estar com o Senhor no céu, receber a coroa da vida, meu Pai, que possamos então estar alegremente o adorando, como a palavra do Senhor diz, aonde o Senhor separará aqueles que foram infiéis ao Senhor, aqueles que não foram verdadeiros. Nós queremos estar com o Senhor aí no céu, habitar com o Senhor, meu Deus, e sobretudo poder adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Então fica conosco nesse dia, Pai, abençoe cada criança, abençoe cada pai, meu Deus, cada avó, tio, meu Deus, cada mãe, meu Deus, nesse tempo. Fica conosco e nos fortaleça, meu Deus. Nós precisamos do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Eu venho com a sala escandalosa dessa pra aparecer. Pronto? Criançada, eu tô aqui de novo, hoje pra gente... Ah, o sanfoneiro? Ouve. Mas antes, vamos estar orando então. Pai, muito obrigado por essa tarde. Peraí, Bruno, volta ali. Tudo de novo, é melhor, né? Então, Amós, corta aí, Bruno. Corta, tome conta das nossas vidas, né? Que nós possamos adorar somente a Ele, né? Somente as coisas que Ele... Peraí, Bruno. Olá, criança! Aí, Oh. Tá bom. Vai. Aí,